Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso UDOcast. Estamos no episódio 3 do podcast da Universidade da Oratória, que é um podcast que compartilha a história de líderes que fazem a diferença na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo. No episódio 1, entrevistamos o músico e o compositor Danny Black, filho de Arnaldo Black e Teté Espínola. Ele que é, assim como a nossa convidada de hoje, um dos expoentes da nova geração da MPB. Ele lidera o Mente Mestra, que é um trabalho que desperta e revela o potencial de artistas que compõem música e que estão fazendo a diferença na cultura de nosso país. No episódio 2, recebemos o empresário César Zolim, uma liderança do sudoeste da Bahia, responsável pela implementação e pela gestão do complexo empresarial que engloba o Shopping Conquista Sul, além de outros empreendimentos, e ele vem impactando a vida de centenas de pessoas e também da nossa cidade, através de uma liderança visionária permeada de propósito. E para assistir a esses episódios, basta acessar o link aqui e conferir essas entrevistas. E hoje, no episódio 3, temos a Ana Lu, natural de Vitória da Conquista, mas que ganhou projeção nacional com apenas 5 anos de idade. Isso aí, quando das suas participações no programa do Raul Gil. Em 2020, participou de um programa do The Voice Kids, da Rede Globo, e em 2024 concorreu ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. Ana Lu, ela é reconhecida por uma voz e uma performance repleta de personalidade e por um carisma inigualável. Além de uma grande intérprete, é uma compositora incrível que certamente se perpetuará na história da música popular brasileira, deixando um lindo legado através da arte. E esse é o objetivo do UDOcast: bater um papo com quem está escrevendo a história em sua área de atuação, abrindo caminho para que outras tantas pessoas também, assim, construam seu próprio legado. Seja muito bem-vinda, Ana Lu Sampaio! Oh, querida, muito que alegria obrigada. ter você aqui com a gente! Bom demais, Evelyn, muito obrigada. Estou muito, muito feliz de estar aqui fazendo parte do UDOcast. Muito bom estar aqui, ser a terceira convidada, muito bom, bom demais. Obrigada pelo convite, vai ser legal bater esse papo aqui contigo. Que delícia! Ana, a gente diz, né, dentro da nossa metodologia, que a gente carrega muito dos nossos primeiros líderes. O que você reconhece em você que você acredita a Diego e a Lili Sampaio? O que você avalia que carrega deles na sua trajetória, no seu modo de ver e de existir? Eu acho que tudo que eu sou hoje, em sua totalidade, eu devo aos meus pais. Não no sentido de dever, assim, como um peso, mas dever no sentido de gratidão. Porque eu acho que toda pessoa, não só pessoa jurídica, mas pessoa física também, em relação à personalidade, se constrói muito do que viveu na infância, né? E meus pais, eles sempre acreditaram muito e deram muita abertura para me ouvir, para dizer do que eu gostava, o que eu queria, o que eu desejava. Então, acho que esse exercício da escuta na minha casa, né, da escutativa, sempre foi muito exercido, assim. Então, a gente sempre conversou muito sobre tudo. Meus pais sempre ouviram o que eu tinha vontade de fazer e sempre respeitaram e sempre apoiaram muito todas as minhas decisões. Tanto que eles se mudaram, hoje não moro mais aqui em Vitória da Conquista, moro em São Paulo.
Meus pais se mudaram comigo para viver o meu sonho. Então isso para mim é uma grande prova e eu acho que isso me fez ter muita autoconfiança e me fez ter um jeito muito específico de olhar para a vida. Então eu levo meus pais como grandes amigos. Então eu gosto muito de conversar com eles sobre absolutamente tudo. E para mim é muito bom tê-los assim na minha rotina. Eles são minhas pessoas preferidas assim de todas, sabe? Mais do que qualquer coisa, meus pais, eles estão ali em número 1 pra mim. A minha família é muito importante na minha trajetória. Que delícia! Eu acredito que exatamente por você ter essa gratidão a esses seus primeiros líderes e ter uma relação tão saudável com eles, que o mundo não está aberto, não está escancarado para você, que isso interfere tanto no nosso sucesso profissional, na nossa capacidade de prosperar. Essa relação com as nossas primeiras lideranças tem um peso muito importante e aí está até justificado porque que as coisas fluem tão facilmente, mesmo com os desafios, porque todo mundo tem, mas elas fluem com muita leveza. Sim. Eu sei que você começou sua trajetória profissional com 5 anos, então assim, quer dizer, até antes, né? De 3 a 5 anos, né? Além de cantar, o que a criança Ana Lu gostava de fazer? O que ela brincava, além do microfone? Eu sempre gostei muito de música, no geral, mas eu acho que eu sempre fui muito envolvida com tudo que estava ali na coisa artística, sabe? Então, desde criança e até hoje eu exercito muito isso, eu gosto muito de trabalhos manuais. Então, quando criança isso se refletia, eu gostava muito de brincar de massinha. Eu fazia muito experimento, misturava os produtos tudo da minha mãe. Então, eu era uma criança extremamente arteira, eu gostava muito de ler. Sempre amei desenhar é minha paixão, assim, até hoje, eu amo. Eu desenho, eu pinto, eu gosto demais, assim, disso, esse universo da arte, assim, de todas as suas formas de expressão artística, eu gosto muito de todas. Então eu gostava muito disso, sempre gostei muito de dançar e gostava de brincar de boneca. Eu tenho 2 irmãs mais novas, né, então sempre tava ali com minhas irmãs. Eu fui uma criança muito de brincar mesmo, sabe? Assim, brincadeira raiz. Era pega-pega, esconde-esconde, elástico. Amava brincar de elástico. Era minha brincadeira. Destravou minha memória. Nossa, amava! Uno 2, Uno 3, zigue-zague, zigue-zague, exato. Era que eu amava, ó. Zigue-zague, zigue-zague, sai. Pronto, minha infância foi isso aí. Eu fazia aula de inglês aqui em Vitória, que está no Glass School. Sim. Fazia lá. E era assim, eu sempre fiz aula com pessoas mais velhas. Então, Sim. Eu era a mais nova da minha sala. Meus amigos tinham, sei lá, 16, 17 anos e eu tinha 9. Então era muito diferente, assim, a realidade. Então eu ia lá, fazia a aula, tudo bonitinho. Eu saía da aula e ia ver as crianças da minha idade e ia ficar brincando de elástico até minha mãe me buscar. Então sempre foi assim, é muito gostoso, assim, eu adorava. Que bom. Então meus primos também, meus primos moravam em condomínio, eu sempre ia pro condomínio, ficava rodando o condomínio de bicicleta. Então eu era muito assim, arteira mesmo, de brincar, gostava. Adoro. E eu, Ana Lu, quando não tinha, porque onde eu morava, eu sou de Salvador. Então eu morava num bairro bem popular, chamado Bairro da Liberdade. Sim. Que inclusive, é muito conhecido por conta do Curuzu Ilhéaê, né? Todo mundo que fala a liberdade do Curuzu, é isso mesmo. E aí, como eu não tinha tantas pessoas assim para brincar, eu pegava 2 cadeiras para brincar de elástico. Também já fez isso. Né? Então, assim, a gente dava um jeito, porque era de fato. E aí eu brinco, né, que minha brincadeira preferida era dar aula. Eu botava as bonecas como alunas e o guarda-roupa virava um quadro e de ser empresária. Olha onde é que eu fui parar. Mas a arte também, né? A arte sempre esteve muito presente e eu acredito nisso, muito nisso, sabe, Ana Lu, que essa infância nossa, ela já dá pistas de qual é o nosso caminho, assim, revisitar essa infância meio Total. que diz, olha, tua missão é por ali, teu propósito é por ali. Porque hoje o que eu faço é tão leve, sabe, Ana Lu? Eu não me sinto trabalhando. Tem horas até que eu tenho que me policiar, porque se deixar a gente se envolve, né? Então, e tava lá, a resposta tava na infância. Era
a parte criativa, de criar os cenários para que as coisas acontecessem. Então eu acredito muito que na nossa infância tem as pistas de qual é o caminho, né? É porque eu acho que é quando a gente não tem... Acho que a sociedade hoje, depois que a gente cresce um pouco, a gente vai vendo que tem muitas influências externas, né, no que a gente, nas nossas decisões. E de vários sentidos, do próprio sistema ou do próprio capitalismo, vários motivos, assim. E eu acho que quando a gente é criança, a gente tá puro, entende? A gente tá livre de todos esses estigmas, a gente tá livre de todas essas questões sociais, assim. Então, eu acho que é onde a gente se respeita. Então, eu acho que muitas pessoas perguntam, assim, já me fizeram essa pergunta, né? O que você falaria pra Ana Lu de 10 anos atrás? Eu falei, eu ia calar a boca, eu ia deixar ela me falar, porque ela tá sabendo ela tá mais que eu. Perfeito. Eu ia ficar quieta. Perfeito. Mas, Ana Lu, pela minha experiência, até por mentorar líderes, por mentorar profissionais que já construíram uma certa carreira, eu vou te falar, eu acredito que o seu ambiente familiar, esse apoio que você teve, né, de seu pai, de sua mãe, fez toda a diferença. Fez. Porque no meu caso, meu pai via com maus olhos essa veia mais artística. E aí eu escolhi o direito, né? Porque você não vai questionar. Doutora, né? Uma carreira extremamente formal. E aí hoje, enfim, depois de 15 anos, eu fiz a migração e hoje eu realmente acredito que eu vivo do meu propósito. Porque se eu falasse, eu quero ser educadora não ganha dinheiro. Sabe? Eu acho que com certeza não. Eu quero ser artista, que eu dizia que eu queria ser atriz. Isso é muito importante. E eu acho que é bom a gente até, inclusive, né, ir quebrando todos esses ciclos. Porque, por exemplo, você hoje é mãe de Vida Maria, né? Que é uma menina brilhante, fofa, querida, maravilhosa. Eu fui lá na Padre Gilberto, fui na escola dela, né? Sim. Eu vi ela é super comunicativa, né? Fala super bem, super bonitinha. Então eu acho que é muito sobre isso, né? Sobre a gente passar isso adiante, passar isso pra frente. E os meus pais também, sempre foi muito, muito assim. Meu pai, ele é formado ele fez matemática e depois ele fez design gráfico, e a minha mãe, ela é formada em letras, e hoje os dois seguem coisas completamente diferentes da formação. E eu acho que é isso, a vida, ela é assim, ela é feita de ciclos que se abrem e se fecham e que começam, e que às vezes os começos são difíceis, mas eu acho que tem várias coisas assim boas pra gente se apoiar, né? Naquela questão de se é bom dar 2 passos para trás para depois dar um grandão para frente e tal. Então dá 1 passo para trás para dar 2 para frente. Isso então mesmo. Tem várias coisas assim, acho que tudo vai se encaminhando e a gente tem que colocar a mão na massa para ver as coisas acontecendo. Perfeito. E eu acredito muito que tudo é do jeito que tem que ser. Então, por exemplo, eu sou muito grata ao direito, porque ele me deu uma base sensacional. Completamente. De vida, de tudo. E hoje, como eu navego nesse ambiente corporativo, e que é um ambiente que precisa muito dessa sensibilidade, desse olhar para coisas mais profundas. Total. Então, assim, eu me sinto muito tranquila em navegar exatamente por conta dessa base que o direito me deu. Então tá tudo certo, né? Cada um com o seu caminho, mas isso que você falou é muito importante, de termos esse tipo de conversa com quem está formando a nova geração. Yes! Isso, porque eu já chegaram muitas mensagens pra mim, Ana Lu, eu gostaria muito de seguir o que você faz, gostaria muito de ser artista, mas minha mãe não me apoia, mas meu pai, isso dói o coração. Porque no fim das contas, a vida não faz sentido se a gente não tá feliz, entende? Porque um dia vai tudo, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Eu não sei se você acompanhou o novo trabalho de Anitta. Acompanhei. Meu Deus, meu amor. Eu também. O primeiro e o segundo, que o segundo lançou anteontem, né? De madrugada. Eu passei a madrugada chorando. Porque a sensação que eu tinha é que ela falava comigo. Também. A sensação que eu tinha. E ela usou uma expressão que eu comecei a reunião. Que bom você falou desse trabalho. Eu comecei a reunião hoje na minha empresa falando disso. A gente precisa entender que nós somos abridores de caminho. Que não importa se vai chegar em primeiro lugar. Não tem problema. Mas não importa se vai ser o maior do mercado. Não. Mas ter essa consciência de que cada coisa que fazemos é para abrir caminho para que outras pessoas possam também assim deixar seu legado,
colocar sua voz no mundo. Você se considera uma abridora de caminho? Nossa, em alguns lugares eu acho que sim. Porque, assim, é difícil dizer isso, assim, sabe? Porque é complicado se colocar nesse lugar. Mas eu acho que sim. Mas pelos feedbacks que eu já recebi de algumas pessoas dizendo que, poxa, Ana Lu, olha, de vários sentidos, né? Não só no sentido musical, mas olha, Ana Lu, eu já vi, você falou sobre isso, eu já falei muitas coisas na internet, né? Eu sempre falo muito. Então, nossa, Ana Lu, você falou sobre não ter vergonha de gravar. E aí, por algum acaso, esse vídeo chegou pra mim, eu nem te acompanhava e eu comecei a gravar vídeos por sua causa. Ou, olha, Ana Lu, eu sou da nova geração e meus amigos riam da minha cara porque eu ouvia MPB e diziam que era música de velho. E eu comecei a ouvir por sua causa e hoje eu não me sinto mais assim, eu me sinto bem porque é o que eu gosto. Então eu acho que nesse sentido sim, e eu fico muito feliz porque é muito bom. Ou então às vezes uma pessoa fala, nossa, Ana Lu, olha, eu vi essa música que você escreveu e isso despertou em mim algo dessa forma. Então pra mim é muito gratificante poder ler isso e de ouvir isso das pessoas. Eu ouvi sua música, Casa, e eu chorava, porque isso é abrir caminho, Ana Lu, é você, apesar de ser uma grande intérprete e ser reconhecida pela sua capacidade de dar uma nova versão às músicas, porque você mantém sua identidade, você não quer imitar ninguém, você mantém sua identidade na interpretação das músicas e honra cada música que você canta. Você também é uma compositora maravilhosa. E quando você traz a sua essência, a sua história, eu acredito que você inspira outras tantas pessoas a dizerem assim, por que não? Por que não? Sabe? E é porque tem gente que acha assim, não, eu sou intérprete, deixa eu ficar aqui no campo, né, da interpretação e tá tudo bem. Mas eu quando vi você cantando suas músicas autorais, eu falei assim, ela está dizendo para tantas e tantas pessoas que interpretam, é possível. Seu álbum também, né, o que concorreu ao Grammy, que são de músicas autorais, né? São todas de músicas autorais, então é mais ou menos dizer assim, e quem te disse que a gente não pode interpretar Sim. e compor? Foi nessa hora que eu associei imediatamente com a Anitta, porque eu já estava comovida, porque eu tinha assistido na sexta-feira. E aí eu falei, ela tá fazendo um trabalho assim, gigantesco. E aí é isso, eu queria só externar aqui, que bom que você tá abrindo o caminho para que outros intérpretes digam, e por que não gravar sua própria música? E por que não contar a sua história através da música? Se expressar, né? É, exatamente. Eu não gosto de comparações, não gosto, assim, não é algo que me apetece. Mas tem uma comparação com o seu trabalho, eu queria saber como é que você sente isso. Dizem que você é a minha Elis Regina, que você, eu já ouvi dizer assim, reencarnação de Elis Regina. Como é que isso ressoa em você, Ana Lu? Como é que isso reverbera? Você já externou isso em algum momento? Acho que não. Na verdade, já me perguntaram assim se eu gostava. E eu gosto, eu acho que eu acho que a intenção é muito boa. Porque, querendo ou não, Elis, querendo ou não, né? Isso é um fato. Elis, ela sempre foi, sempre será uma das maiores intérpretes do mundo, né, do Brasil e tal, e ela é extremamente importante para a música brasileira. Então, para mim é uma honra muito grande, sabe? Nunca levei isso como uma coisa negativa, nunca na vida, sabe? Desde criança, que acho que esse nome, esse apelido carinhoso, que eu gosto mais de falar que é apelido carinhoso, veio muito de quando eu era criança, porque eu gostava muito de Elis, e criança é assim, né? Eu tinha hiperfoco nela. Então, tudo que era em relação a ela, as interpretações que eu fazia, eu queria fazer igual, exatamente igual. Então, eu decorava as coisas que ela fazia. E era uma coisa muito de admiração mesmo. Então, pra mim, veio essa coisa muito pelo fato de eu fazer as coisas iguais a ela, que eu realmente fazia. Era uma coisa muito que eu gostava. Intencional. Era intencional porque eu era criança.
E aí dizem isso e eu acho que eu gosto muito de levar como elogio, porque lógico que o trabalho dela atravessa o meu, porque eu acho que um artista, ele é feito e ele é composto, não só artista, mas a gente como pessoa mesmo, né? A gente é composto um pouquinho de tudo que a gente viu e que a gente consumiu e das fontes que a gente bebe. Então, Elis foi uma fonte que eu bebi muito. Então, eu acho que muito do que ela diz ou do que ela viveu transparece muito na minha pessoa, porque eu gosto muito dela. Então, eu já li algumas biografias dela, já assisti o filme dela. Então, acho que a pessoa dela e essa coisa dela ser uma mulher tão forte, uma mulher tão cheia de si, no sentido de acreditar muito nas palavras, sabe? Que ela mesma dizia, e de ter as ideologias muito, muito certas, assim, e de falar o que ela pensa, que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Da gente se ouvir e se respeitar. Então ela tem muito esse lugar, assim, pra mim, Perfeito, de admiração. Perfeito. Eu estive em São Paulo e eu assisti o musical da vida de Tom Jobim. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí Assisti tem também. uma parte dedicada, né? O dueto que foi feito por eles. E é isso, a gente se encanta pela personalidade, pela forma de dizer, ó, esse é o meu lugar. Exatamente. E eu acredito que isso, para nós mulheres, é uma mensagem importante, Total. né? De nós dissermos, falava assim, não, eu quero alcançar o sucesso, eu quero alcançar a evidência, não existe nenhum problema, mas respeite o meu jeito de ser, o meu jeito de ver. E eu acho que a Elis foi muito isso. Não, peraí, não é todo o preço que eu estou disposta a pagar, e foi construindo a carreira dela. Total. Ana Lu, além da música, você fez uma escolha, né, pela psicologia. O que está por trás dessa decisão? Por que a psicologia? Por que estudar comportamento humano? Eu gosto muito, muito, muito de estudar, e eu gosto muito de pessoas, sabe? Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar ali junto e de saber o que a outra pessoa pensa sobre as coisas da vida. Eu acho que é muito bom a gente trocar impressões, né? E eu acredito muito, eu tenho essa grande crença de que a nossa vida, né, toda, ela é muito pautada em relações humanas, eu acho isso. Então, pra mim, minha relação com meus amigos, com a minha família é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, pra mim, estar ali ter pessoas ao redor que amam a gente e tal, pra mim é muito bom ter pessoas boas e ter pessoas interessantes do lado, é muito importante. Então foi mais nesse sentido de gostar muito de ser uma pessoa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa que gosta muito de conversar, então eu também gosto muito de ler, e o curso de psicologia traz muita leitura, e eu gosto muito de entender, de estudar, e pra mim eu acho que escolhi psicologia por um interesse, por puro interesse mesmo, em entender mais de verdade o comportamento, assim, tem alguns viés da psicologia que eu gosto muito e que eu gostaria de seguir, assim, no meu futuro, e de aplicar a psicologia de algumas formas, assim, legais. Perfeito. Meu trabalho bebe muito na psicologia, porque comunicação é comportamento e comportamento é comunicação. E tem uma frase que eu falo que é: a qualidade dos nossos relacionamentos é pautada pela qualidade da nossa comunicação. Total. Então, quanto melhor a gente se comunica, melhor são as nossas relações. E a gente não é nada nessa vida sem as nossas relações. A gente não lidera sem se relacionar, a gente não vende sem se relacionar, a gente não vive em sociedade sem se relacionar, e a gente não cria legado mesmo sem ter consciência de que a gente deixou boa semente na vida das pessoas. Total. Então eu entendi isso, e aí eu falei, bom, aqui eu vou estudar, eu vou me aprofundar em comunicação. E aí virava e mexia. Total. Eu me batia, né, nos psicólogos, Paul Watzlawick, o Marshall Rosenberg, que eu não sei, você vai estudar com certeza a comunicação não violenta. Então você chegou aqui na Universidade de Oratória, você vai ver um monte de girafa, né, tem girafinhas para tudo quanto é lado, porque a CNV é a base da cultura da nossa empresa. Entender das necessidades, colocar nossas necessidades na mesa, entender que, de fato, necessidades não atendidas geram atos de violência. E aí é olhar para
o que está por trás desse ato de violência para poder compreender. Então, assim, quando eu entendo o tamanho que a comunicação tem, como que permeia a sociedade, eu falo, é por aqui mesmo que eu quero ficar. E uma das questões é da liderança. A gente estava conversando antes de começar, e eu te falei, né? A gente entende liderança não como cargo. A gente entende liderança como escolha de vida. Eu ainda brinco que 2 coisas batem na nossa porta quando a gente vai expandindo profissionalmente. A palestra, porque a gente é chamado para falar sobre nossa trajetória e não tem jeito. E a liderança, porque a gente cresce, já passa a ter time, já não faz tudo sozinho, tem que, né, coordenar interesses divergentes. E aí eu queria entender de você, como é que você enxerga a liderança dentro da sua vida? Como que você exercita a sua autoliderança? Como que você hoje olha para a sua carreira e se vê líder dela? Compartilha pra gente esse olhar da Ana Lu. Certo. Você fala, olha, essa pergunta... Eu acho que a liderança, essa palavra liderança na minha vida, é mais num sentido, e eu tenho visto muito isso agora, que eu completei a maioridade e tudo, e eu tenho visto muito, me visto muito como líder da minha vida através das minhas escolhas, porque eu tenho descoberto, por incrível que pareça, visto mais isso com mais clareza agora, como as escolhas, elas são portais, né, da nossa vida. Então eu acho que eu tenho descoberto muito isso, que a vida, ela é assim, né, ela é cheia de possibilidades, né, a partir do momento em que você escolhe uma, você segue pelo caminho daquela escolha que você fez. Então eu acredito muito nisso, que as escolhas, elas são portais. E eu gosto muito de estudar física quântica e tal. Adoro! E aí tem um dos meus filmes preferidos, é Efeito Borboleta, né, e eu acredito muito, né, nisso, de que uma escolha que você faz aqui vai afetar, no seu futuro, muito a longo prazo. Então, acho que eu sou muito líder da minha vida nesse sentido. Eu tenho muito essa noção de que as minhas escolhas, lógico que elas têm que ser muito racionais e tal, mas que elas têm que ser pautadas, elas têm que ser baseadas no que eu quero e no que me faz feliz e no que vai ser bom pra mim, entende? Respeitando os meus limites, respeitando a minha felicidade, respeitando a minha alegria, respeitando o que eu posso fazer naquele momento, porque eu também sou assim, se eu falo sim pra uma coisa, eu vou dar o meu 101% Perfeito, de mim, assim, o meu melhor, e assim, se eu puder ir além do melhor, eu vou, entende? Então, eu acho que é muito nesse sentido. E também, isso se reflete, lógico, na minha carreira, porque eu tenho analisado e visto, assim, que ali, por exemplo, no meu Instagram, eu que cuido de tudo, né? Absolutamente tudo. Eu não gosto que ninguém mexe em nada, porque ali é muito do que eu sou e do que é a verdade pra mim. Então eu acho que a partir do momento em que eu faço uma escolha honesta pra mim, isso vai refletir nas pessoas, porque tudo que eu posto e tudo que eu falo, mesmo que às vezes eu abra ali no Instagram um momento para ter uma conversa um pouco mais incisiva, no sentido de fazer alguns questionamentos em relação ao algoritmo, em relação a como a música é vista hoje nas plataformas digitais, ou em relação aos vídeos rápidos da internet. Então, trazendo uma coisa assim mais, né, de fazer a galera pensar, é muito do que eu sou. Então acaba que as pessoas escutam e elas entendem que, poxa, aquilo ali que ela tá falando é sincero. Então isso faz total diferença. Então eu acho que é nesse sentido, ou na minha própria carreira musical, de falar assim, não, é essa música que eu acredito, é essa música que eu quero, é isso aqui que eu tô com vontade de fazer, é esse ritmo e são esses músicos que eu quero. Então acho que isso é ser líder também, eu de dizer não, perfeito, porque eu acho que música é uma coisa muito coletiva, né? Música é um trabalho extremamente coletivo. Nada que a gente faz na vida é sozinho, porque um cantor, ele pode ser dono da própria carreira. Ivete, por exemplo. Ela é Ivete, ela tem uma carreira solo. Mas Ivete não sobe no trio sem a banda dela, entendeu? Então eu acho que tem muito essa coisa de, poxa, ela que tá ali à frente, ela que escolheu as músicas, mas é um trabalho coletivo. Então eu acho que você ser um bom líder é também você saber lidar com a equipe, é você saber trabalhar com outras pessoas. Então eu acho que eu tenho me desenvolvido líder nesse sentido. Eu acho que o processo de você
Eu tô falando isso leiga, tá? Eu não passei pela universidade da oratória, não. Você tá falando numa profundidade que você não tem ideia. Queria eu que muitos adultos, 30 mais, tivesse essa consciência. Mas eu acho que pra mim é muito assim, dessa coisa de entender que ninguém é sozinho no mundo, né? Perfeito. E de que pra gente ser líder, além da gente conviver, líder assim, né? Dessas coisas da escolha que eu falei. A gente tem que conviver com outras pessoas e também conviver com outros líderes, porque querendo ou não, todo mundo é líder da sua própria vida, né? Você não toma as minhas escolhas, né? Não toma minhas decisões por mim, eu não tomo suas decisões por você. Só eu sei o que eu tô sentindo agora, entendeu? Então, tem uma música do Paulo Novaes, que é um artista que eu gosto muito, que ele fala assim, a pessoa que você mais ama é você mesmo, só você sabe o que você tá sentindo agora. E isso é muito verdade, porque ninguém tem noção do que eu passei ontem de madrugada, ninguém tava comigo, sozinha eu tava, só eu sei. Se eu falar pra você, olha, eu tô com dor de cabeça, você não tem noção da dimensão do que eu tô sentindo. Se eu falar com você, eu tô muito feliz, você não tem noção da felicidade que eu tô sentindo, só eu tenho. Então, por isso que eu acho que também entrar a parte da comunicação, que é super importante você se comunicar do que você sente, de você ser honesto, porque eu acho que todo mundo tem que trabalhar com muita honestidade no que faz, e eu acho que pra mim é muito nesse sentido. Então eu acho que o processo de ser líder, ele é eterno, sabe? Eu acho que você tá sempre em constante desenvolvimento pra você chegar, assim, acho que você nunca chega no ápice, sabe? Dá sempre pra você crescer de alguma forma, seja estudando ou seja tendo autoconhecimento, porque a gente muda, eu acho que a gente se conhece pra sempre, a gente vai se conhecer até o dia que a gente morrer. A gente não sabe da gente 100%, assim, nunca. Eu acho que, porque a gente vai mudando, né? Todo dia, uma compra que a gente está fazendo no mercado, uma coisa que a gente ouviu uma pessoa falando ali, vai agregar na gente, pode mudar a gente como pessoa. Então, acho que é isso, é um processo. Então, eu tô me descobrindo líder e trabalhando esse processo de liderança, assim, dentro de mim, dentro da minha casa e dentro das minhas escolhas. Sensacional. Então, aí você trouxe autorresponsabilidade, eu ser responsável pelas minhas escolhas, boas ou ruins, deu bom, deu ruim. É minha culpa. É minha responsabilidade. Total. Líderes compreendem que não se constrói absolutamente nada sozinho. Nada. Então, esse senso de coletividade é super importante. E a questão da visão. O líder, quem assume conscientemente esse papel, é ele que diz, é pra lá. É essa música. Pode até ouvir opiniões, claro, mas a tomada de decisão e do que realmente é da visão do líder. E é incrível, eu estudo isso porque é minha paixão, né? Assim, eu estudo a liderança. E tem um filósofo chamado Stefano Danna, e ele diz assim, dentro da liderança é preciso primeiro acreditar para depois ver. Não é o contrário. As pessoas querem ver para depois acreditar. Então, assim, eu acredito que essa música vai dar certo. E depois eu vejo os resultados. Eu acredito que falar sobre isso nas minhas redes sociais vai engajar ou vai gerar um resultado benéfico. Porque às vezes não é nem só engajamento. É fazer com que a mensagem chegue onde ela tem que chegar. Você não precisa se preocupar em viralizar. Às vezes é só fazer com que aquela mensagem chegue onde ela precisa chegar. E é isso aí, você trouxe um monte de ideias e premissas extremamente importantes sobre liderança. Que bom. E liderança é pautada em valores. O que é inegociável para a Ana Lu? O que não importa as circunstâncias, Ana Lu não negocia. Tá, eu acho que nessa pergunta eu colocaria muito a questão dos princípios, né? Mas eu acho que o que vem primeiro na minha vida é a questão da minha felicidade, eu não negocio mesmo. Então, se me chamarem para um projeto ou para alguma coisa que eu olho que eu não acredito ou que eu não esteja feliz com aquele resultado, eu não vou fazer. Então, para mim é inegociável isso, no sentido de, Ana Lu, eu tenho esse projeto, isso aqui. Isso aqui vai te dar X dinheiro, isso aqui vai te dar um dinheiro enorme, mas você vai ter que usar uma roupa extremamente curta, por exemplo. Não tô feliz, não vou fazer.
Então, pra mim, é assim, eu acredito muito nisso, de que a coisa tem que ser honesta, porque as pessoas sabem, não importa. Pra quem trabalha com imagem, tal como eu trabalho, as pessoas sabem quando você faz uma coisa que você tá feliz ou uma coisa que você não está feliz. As pessoas sabem. Não importa quantos quilos de maquiagem, porque não é só sobre o é sobre a sua energia. Se você não tá feliz, você não vai conseguir colocar. É completamente diferente você fazer um projeto em que você está 100% feliz com aquilo, que você está ali animado, que você tá, do que uma coisa que você não tá feliz e que não vai, sabe, não vai te trazer aquela sensação de dever cumprido ou aquela sensação, isso até é ruim porque pode te trazer um pouco para trás no sentido de você não querer fazer mais coisas e de que é isso que eu falei, né? Que um projeto assim pode chamar. Tô dando um super exemplo, tá? Isso nunca aconteceu de fato, mas de, sei lá, eu faço um projeto que eu tenho que usar uma roupa extremamente vulgar, cantar uma música extremamente vulgar, e aí abre portas para virem outros chamados de outros projetos. E se eu abrir os olhos para o valor financeiro, por exemplo, aí eu vou ficar ali presa num ciclo que não é o que pode me fazer feliz na vida. Então eu sempre prezo muito pela honestidade e pelo que realmente faz sentido pra mim ali na minha vida e no meu processo. E eu digo isso muito com minha mentalidade de agora, porque se no futuro também eu quiser olhar assim e falar, não, isso aqui hoje em dia pode ser que faça sentido. E aí eu posso querer fazer também, mas eu acho que é muito do que faz sentido pra mim, assim, naquele momento, ver se aquilo ali tá conivente com o que eu quero, o que eu busco para o meu projeto de vida ali naquele momento. Então eu acho que é muito nesse sentido. Para mim é inegociável essa questão de eu estar felicidade. Feliz. Eu acredito que isso não vai mudar. Não. O que pode mudar são os critérios. Né? Por exemplo, hoje, por eu ser mãe, alguns trabalhos eu coloco, alguns trabalhos que quando eu não tinha filhos, eu falava, não, bora, vamos cair no mundo. Hoje eu já digo, vamos pensar um pouco melhor, né? Porque, de fato, eles são prioridade. Né? Então, faz sentido. O critério não muda. O que é inegociável não muda. O que pode mudar são os critérios, porque a gente cresce, a gente evolui. Sim. Seu novo projeto Entre Cordas com Diego Silva. Danilo Silva. Sensacional. Assim, eu tive a oportunidade de ver ao vivo, me emocionar, bater palma, gritar uhul, a plateia super educada, eu sendo eu, né? Enfim. Amei. E eu percebi que você montou esse espetáculo seguindo seus artistas preferidos e ali passeou por vários, Gilberto Gil, e teve um especial que foi o de Vanderly, quando você tocou aquela música de Vanderly, eu sou muito fã. Também amo. E tem uma, você tocou aquela, né? Chazinho com biscoito. Chazinho com biscoito. E eu sou apaixonada por outra, no mesmo estilo, que é a do... O meu carro tá todo sambado na passarela. Sim. Eu adoro essa música, eu acho ela incrível, assim, de uma criatividade. Ele é... maravilhoso. E aí teve uma música, Luiz de Djavan, que você chamou atenção para a letra e que você disse assim, na lição que o sol me traduz, viver da própria luz. Fala pra gente por que essa passagem, ela fala tanto a você? O que ela significa para Ana Lu? Eu amo tanto essa frase que eu tenho ela tatuada no meu... Ah, linda! Com a letra do meu pai. Da própria luz. Meu pai que escreveu a letra dele. Que lindo! Eu amo muito essa frase. Eu acho que ela fala muito da forma como eu observo, assim, a vida. Porque... o sol, ele é uma estrela, né, e tal, e ele vive da própria luz, isso aí é uma coisa científica, um fato óbvio. Mas eu acho que o Djavan, ele é muito poético, assim, e ele é muito certeiro na forma como ele fala algumas coisas. E essa música, ela é linda, né, tem várias frases que eu sou apaixonada, mas Luz é uma das minhas músicas preferidas dele. E eu acho que eu sou uma pessoa muito... eu acredito muito na questão da solitude, eu acredito muito, assim, que em alguns momentos da vida é melhor sozinho do que mal acompanhado, entende? Então eu acho que eu me basto muito nesse sentido de felicidade, sabe? E eu acho que, às vezes, muitas pessoas buscam a luz da sua vida no outro, sabe? E busca a sua assim...
vai procurando a felicidade no outro, não só em relação à pessoa, mas em outras coisas, sabe? Então, vai buscando a sua felicidade em um curso, ou busca a sua felicidade em um trabalho, mas assim, eu acho que a nossa felicidade, ela não é só ali, sabe? Assim, não depende de uma coisa específica. Eu acho que pra mim, é porque isso é muito meu também, né? Não posso generalizar, mas pra mim, só o ato de viver já me faz muito feliz. Eu sou uma pessoa naturalmente feliz, então eu sou muito grata. Pra mim, só o fato de eu acordar saudável, pra mim já é muito... Sou uma pessoa extremamente satisfeita, assim, nesse sentido. Então, pra mim, eu acho que viver da própria luz é muito nesse fato de que, assim, só a gente pode mudar a nossa vida. E eu acho que a nossa perspectiva, ou a forma como a gente observa, já muda muita coisa. Então, eu acho que nós somos a nossa própria luz, a gente que sabe, voltando, né, para aquela coisa que a gente falou da gente saber o que a gente sente, só a gente saber, de toda essa coisa de sermos indivíduos racionais que pensam super e só a gente sabe o que a gente pensa. Então eu acho que muito nesse sentido. E eu sou assim, eu acho que até a própria música ali, quando eu tô sozinha tocando meu violão, pra mim é tão raro e tão especial quanto tá trabalhando e fazendo um show, sabe? Então eu acho que é muito nesse sentido, assim, que eu gosto dessa frase. Então, pra mim é muito bom. Que bom. E já eu interpretei completamente diferente. É? Você vê, né? Me fala o que você Meu acha. Deus! Eu quero saber, me fala. Pra mim, houve uma identificação, realmente. Eu Total. nunca... Primeiro, eu não conhecia essa música, tá? Então Tudo eu bem. conheci através de você. E aí eu fui olhar a letra e gostei dessa frase. Pô, que frase forte. Na minha cabeça existem pessoas que vieram com a missão de ser sol. E não tem como elas negarem. O sol, ele não pede licença. O sol, ele não diz assim, ui, peraí que eu vou brilhar menos. O sol não diz assim, ai, não tô afim de nascer. Ele vai nascer. Ele é inevitável. É sol. E ele se retroalimenta. E a gente comunga dessa... Ou seja, ele vive dessa própria luz que ele gera. Mas ele não pede licença para ser sol. Ele simplesmente é sol. E aí na minha cabeça tem pessoas que se incomodam com o sol. E aí elas vão usar óculos escuro, sombrinha, elas vão para sombra para poder se proteger do sol. Mas não tem como o sol se diminuir para não iluminar. É dele, né? É dele. Então quando você falou, na minha cabeça foi, ela entende que ela é um sol, né? Ela entende que ela é um sol, porque ali você ilumina e emana uma energia, uma frequência que não tem quem saia igual do espetáculo. O sol é o meu astro preferido, tanto que eu uso esse anelzinho de sol Do sempre. sol, tô vendo aqui. Eu amo, o sol é muito assim. E eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma energia muito solar, assim. É muito legal ouvir você falando dessa maneira, também acho. E isso também dá pra ver com a frase do Djavan, né? Essa frase, na lição que o sol me traduz. Pode ter duas interpretações, né? No sentido do sol traduzir, algo que o sol diz, e também no sentido da lição que o sol me traduz, ou seja, de eu me entender como sol também. Então pode ter essas duas interpretações, Pronto, realmente. eu vi desse jeito. E pode ser também, E tá total. tudo certo. Eu vou fazer, eu só tenho as nossas duas últimas perguntas. Uma que é a pergunta cápsula do tempo, que é como a gente encerra. Que legal. Mas tem uma pergunta que eu fui a um evento em São Paulo e eu vi o moderador fazer essa pergunta. Eu falei, o próximo entrevistado, eu vou fazer essa pergunta, porque eu achei essa pergunta de uma profundidade, eu achei essa pergunta tão sensacional. Certo. Por quê? Porque a gente pauta a nossa vida nos sucessos. Nos palcos que a gente subiu, nos prêmios que a gente recebeu, no reconhecimento que a gente teve. E ele fez essa pergunta e ele deixou os entrevistados meio assim reflexivos. Eu vou trazer ela pra você. Aí você fala, pô, logo eu tinha que ser a primeira logo quero dessa. Saber, eu quero Poxa, saber. Olha a pergunta. Certo. Qual foi o seu maior fracasso que valeu mais do que toda vitória e todo reconhecimento? Nossa Senhora. Qual foi o seu maior fracasso que te trouxe tanto aprendizado que valeu
mais que o Grammy, mais que toda a popularidade. Tá. Essa pergunta é bem profunda, mas eu vou abrir aqui minha vida. Adoro. Bem abrir mesmo. Eu acho que eu me considero jovem, né, adultecendo, mas eu acho que eu ainda me vejo meio adolescente, assim. Mas no auge da minha adolescência, eu tive uma grande questão com a oposição em relação aos meus pais, assim, muita. Então eu acho que eu cheguei a pensar assim, ai, poxa, meus pais, e ter essa coisa assim, que é natural de adolescente, né, normal. Só que acho que chegou um momento em que eu descobri que tem uma frase que eles sempre me disseram e que hoje eu levo pra minha vida, que é: vão-se os anéis e ficam os dedos. E isso é muito verdade. E eu acho que depois que eu tive essa questão de, assim, eu falei assim, eu vou deixar meus pais aqui no lugar deles, o lugar deles é aqui, e eu que sou dono da minha vida. E eu acho que depois que eu me frustrei. Ai, pode ser. Faz parte. Ai, depois que eu me frustrei, assim, com pessoas que eu convivi na área de trabalho e com amigos que não eram amigos de desse jeito. Aí eu falei, realmente, vão se os anéis ficam. Aí eu voltei assim, com o rabo entre as pernas, e hoje eu boto meus pais num pedestal. Falo assim, olha aqui, eu te honro, eu te respeito e meu agradeço. Pai, minha mãe e pai, pelo amor de Deus. Então eu acho que hoje foi o meu maior aprendizado, e tem sido assim na vida essa coisa, que é até um ensino assim de tudo, sabe? E não importa onde você olhe, seja na filosofia, seja na psicologia, seja na música, seja no bíblico, né? Nos estudos bíblicos. Honra teu pai e tua mãe, bíblico. Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo de Javan. Então assim, tudo outras religiões assim tão relacionadas à ancestralidade e sempre assim, olha, busca o futuro é ancestral. E eu acredito muito nisso também, completamente. Então eu acho que é isso, sabe, para mim, meus pais, perfeito. E eu gosto dessa frase, né? Honra teu pai e tua mãe. Eu falo isso sempre. A melhor forma de a gente honrar os nossos pais é ser boa semente no mundo. É falar assim, pô, valeu a pena, vingou essa semente. Porque eles são portais para nós estarmos aqui. Sim. E aí dizer assim, vingou. E comungo, não da questão dos pais, mas assim, eu acho que um dos meus maiores fracassos foi confiar demais. E é um confiar quase de ingenuidade. E quem te fala é uma mulher de 45 anos. Então, e aí eu levo para terapia e eu falo, quer dizer que eu preciso não confiar? Ele, calma. Não é assim. Não é assim, mas você confia, mas se resguarda. Faz coisas de adulto. Confia, mas faz coisas de adulto. Mas você vê que a gente lida com essas situações. E agora a gente vai para a nossa última pergunta. Nossa, adorei essa última pergunta. Que bom, que bom. É a pergunta cápsula do tempo. Qual é a mensagem que você deixa? Aí deixa seu coração fluir. E suponhamos que essa mensagem ela vai ser ouvida daqui a 10 anos e ela ainda vai ser atual. Ela ainda vai reverberar na vida e vai impactar a vida das pessoas. Então, que mensagem seria essa que mesmo se passando 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela ainda representaria a Ana Lu e ela ainda seria uma mensagem que ecoaria na vida das pessoas? Eu vou falar olhando para a câmera. Pode falar olhando para a câmera. Então, fique à vontade. A mensagem que eu tenho, vou deixar essa mensagem para eu ouvir também, mas para as pessoas, todo mundo, que é: se escute, se ouça e acredite na sua intuição. Por quê? Tudo que acontece na vida, você tem aquela coisa, assim, sempre tem aquela voz que é o mais profundo, que está no seu âmago, que fala assim, você sabe que não é por aí, você sabe que não é. E lá no fundo, a gente sempre sabe qual é o caminho certo a se seguir. Então é isso que eu tenho a dizer.
se escuta e confia no que você está sentindo, confia na sua intuição e confia no que a sua alma, no que o seu coração e o seu pensamento, tanto racional quanto emocional, misturados, dizem. Vai, porque vai dar certo. Sempre que você segue essa vozinha lá do fundo que fala, não é por aí, não é por aí. Ou que fala, você sabe que não é assim, que você tá fazendo errado. Escuta, porque lá no fundo a gente sempre sabe qual é o melhor caminho. A gente sempre sabe o que é o certo, não o que é mais conveniente, não. O que é o certo pra gente e pra o todo. É isso. Sensacional. Gratidão, Obrigada, Ana Lu. E querida. aí, você gostou da experiência do Udeocast? Amei! Achei perguntas não convencionais, diferentes. Eu adoro coisas assim. Que Achei tudo. linda, que bom, fiquei demais. muito feliz. Tá Bom, esse é o nosso terceiro episódio do Udeocast e nós nos vemos no nosso próximo episódio.